Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo. Mais um dia, mais uma oportunidade. Estamos aqui na chácara Encontro com Deus em Bragança Paulista, né, ao vivo e a cores, para nós fazermos uma reflexão sobre a palavra do nosso Deus, né? A palavra do nosso Deus. Quero convidar você, irmão, a fazer uma oração comigo. Antes de nós fazermos a leitura da palavra, feche os seus olhos. Quero, na manhã deste dia, invocar a presença do Espírito Santo. Pai, graça te dou e te louvo por essa oportunidade de poder anoitecer e amanhecer, Pai, neste lugar, com saúde, meu Pai. Livre, Senhor, meu Pai amado, dos vícios. Livre, Papai amado, do mal. Estamos aqui na manhã deste dia, Pai amado, após de uma refeição abençoada. Poder, Senhor, aqui agora, Senhor, meu Pai, ouvir a Tua palavra. Prepara o nosso coração. Usa o pastor Jusilã, Pai, como canal. Meu Deus, meu Pai, de bênção, para falar, Pai amado, sobre a questão da Tua palavra. Dá o dom de discernimento a Ele, Pai amado, o dom de interpretação, a habilidade nas Sagradas Escrituras, a unção, poder, autoridade. Fala conosco, Pai, através do Teu servo, que ele venha ser movido pelo Teu Espírito Santo. E que através da Tua palavra as cadeias, barreiras, Pai, doenças, enfermidade, crise, meu Deus, financeira, espiritual, meu Deus, meu Pai amado, possa cair por terra em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Glória a Deus. E o nosso irmão Leonardo aqui vai fazer a leitura para nós, irmão. Pode fazer a leitura aqui, que está em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 41 ao 47. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirarei-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. Glória a Deus, Jesus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, ó. O tema desse ensinamento diz assim, ó: Davi confia no Deus em que o gigante desafiou. Davi confia no Deus em que o gigante desafiou. Davi, derrubando o gigante com uma pedra, traz grandes exemplos para nossas vidas. Gigantes são coisas maiores que nós, que nos desafiam. Existem situações que somos surpreendidos e não sabemos o que fazer. Ficamos amedrontados e nos sentimos pequenos demais para enfrentar. Como fez Davi, precisamos buscar forças em Deus para superar as dificuldades. E vamos ver 3 segredos de Davi para vencer o gigante. Nós vamos ver aqui 3 segredos de Davi, irmão, para poder vencer o gigante. Mas antes de nós vermos esses 3 segredos para derrotar o gigante, deixa eu explicar algo aqui para você poder entender melhor. Quem era Davi?
Irmão, ninguém conhecia Davi, irmão. Davi, ele vivia, irmão, cuidando das ovelhas do seu pai, no campo. Saía de manhã, voltava de tardezinha ou de noite, ou muitas das vezes precisava ficar lá, dependendo da situação que tivesse lá as ovelhas, porque ele tinha compromisso com o pai e compromisso com as ovelhas. Então, quem tem compromisso, irmão, já aprendo aqui, já aplico. Quem tem compromisso com algo é sempre presente. Ele é sempre presente. Você está entendendo? É igual, irmão, você tem um comércio, você tem algo. A propaganda é a alma do negócio. Uma certa vez lá no Ceará, um pastor, nessa igreja que eu me congregava, fazia programa de rádio, né? De rádio. E todo dia, meio-dia, de segunda a sábado, tinha um programa de rádio, que é a televisão. E uma vez o pastor me cobrou, disse assim, nessa época eu era diácono Juscelano, poxa, você não interage, você não liga, né? E eu era diácono, mas dirigi a igreja lá. E você não liga, tal, para falar alguma coisa da igreja, ou compartilhar, ou trazer uma palavra. Você tem que ligar. O que ele falou para mim, eu nunca esqueci. Ele dizia assim, ó, quem muito é visto, muito é lembrado. Quem pouco é visto, pouco é lembrado. E é mesmo. Você imagina, irmão, se eu dirigisse essa obra aqui e eu pouco viesse aqui. Pouco viesse aqui. Irmão, ia ter interno que... Quem é o coordenador daqui? Não é não? Eu passar de semana, de 10 dias sem vir aqui, entre o interno hoje, daqui a 5 dias ele vai embora e nunca viu o coordenador na casa. Então quem pouco é visto, pouco é lembrado. Só que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvirão o quê? A minha voz. Agora por quê, irmão? Primeiro, porque Jesus é presente. Como é que um pastor ele vai apacentar a ovelha, irmão, em casa? Como é que o pastor vai levar a ovelha para o pasto, ele estando em casa? Como é que o pastor, irmão, vai levar a ovelha para beber água em casa? É a mesma coisa que, mesmo eu morando aqui, irmão, eu passasse o dia no meu quarto com o celular ligado. Acontece muito isso, irmão. Pessoas que vão... Aqui mesmo, irmão, quantas pessoas eu tentei para levantar aqui com o monitor e eu libero o celular? Aí quando é fé, o cara diz, você vai fazer isso, fazer isso. Aí quando é fé, o cara pega uma cadeira, senta aqui, tá aqui com o celular, joguinho, brincando. Teve uma vez que eu passei, eu olhei, o cara tava jogando. Eu disse, irmão, esse tipo de monitor não precisa aqui na casa não, irmão. Você tem que estar no campo. Não, mas eu já dei a ordem para eles fazerem, não para começar ninguém dar ordem aqui. Você não tem que dar ordem. A ordem quem dá sou eu, irmão. Você tem que fazer, funcionar aquilo que eu dei ordem. Tá ali a programação ali, ó. Tá entendendo? Você tem que fazer funcionar aquilo ali. Aí, vocês sabem, né? Ninguém quer ser repreendido, ninguém gosta. Todo mundo é certo. Mas a gente tem que ter compromisso, irmão. Tem as horas da gente brincar, tem a hora de comer, tem a hora de dormir, tem a hora de descansar, tem a hora de mexer em celular, tem a hora de ler a Bíblia, tem a hora de orar, tem a hora e o tempo de jejuar. Tem que ter tempo para tudo, irmão. Tem que ter tempo para tudo. Irmão, uma coisa que eu não gosto é de dirigir mexendo em celular. Às vezes é obrigado, mas é errado. É errado. Às vezes as pessoas dizem, poxa, eu estou ligando para você não atende, porque eu estou dirigindo. Às vezes eu atendo, mas é errado atender. A gente sabe que é errado. Acontece muito acidente. Olha, tá vendo aí, ó, a gente faz uma coisa que é errado, sabendo que é errado. Pior ainda, sim ou não? É pior ainda.
O apóstolo Paulo disse assim, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está o quê? Pecando. Então, uma das coisas que eu observo aqui em Davi, que ele tinha compromisso. Ele tinha compromisso. Uma vez me perguntaram assim, pastor, por que você não vive aqui nas igrejas aqui em Bragança pregando? Por que o senhor não está todo dia numa igreja? Eu disse, irmão, não preciso disso, eu já tenho um compromisso numa casa. Eu já tenho um compromisso, irmão, numa casa, e eu me dou, e eu procuro dar o máximo de mim na casa. Eu fui chamado para essa obra, eu não fui chamado para ficar de igreja em igreja, não. Não, mas é porque você indo vai representar a casa, não sei o quê. Eu disse, amém. Mas eu tenho um compromisso onde eu estou. Por isso que eu sou presente. Por isso que quando eu estou fora, muitas das vezes eu estou preocupado. Porque essa casa, por mais que eu coloque um auxiliar, mas essa casa ela está na minha responsabilidade. Por mais que Davi precisasse sair e colocasse alguém ali para auxiliar ele, mas ele estava preocupado com as ovelhas. Por quê? Porque quando fosse prestar conta, o irmão ia prestar conta era com Davi, não era com o auxiliar. Quando o pastor Júnior vir prestar conta comigo, não vai prestar conta com o Leonardo, não, é comigo. Quando o pastor Júnior vir prestar conta aqui, não vai prestar conta com minha esposa, não, é comigo. Tudo aqui está na minha responsabilidade. Nós temos que entender isso. O Leonardo me auxilia aqui no refeitório. Irmão, se tiver alguma coisa errada aqui, eu não vou cobrar do Miquel, não vou cobrar do Mineiro, não vou cobrar do Rodrigo, não vou cobrar do Leonardo 1. Eu vou cobrar do Leonardo 2, que é o responsável por aqui. Ah, pastor, mas é porque assim, o Leonardo 1... meu filho não quer saber de Leonardo 1, não. Meu negócio é com você, a responsabilidade é sua. Então nós temos que entender o que é o quê? Compromisso, responsabilidade. Nós temos que entender isso. Davi tinha. E você acha que Deus não observava isso, não, irmão? Nós vamos ver lá na frente Davi dando testemunho do compromisso dele com as coisas do Pai. Agora eu te pergunto, irmão, qual é o compromisso que nós temos com as coisas de Deus? Qual o compromisso que você tem com as coisas de Deus? Meu, se muitas das vezes não tem nem com nós, como é que a gente vai ter do que é de Deus? É forte, né? Amém. Mas Davi demonstra aqui que ele era um homem compromissado com as coisas do seu pai. Poxa, olha aí. Ninguém está vendo Davi. Imagina aí Deus agora falando com os anjos. Ninguém está vendo Davi. E olha o compromisso que ele tem. Olha a responsabilidade que ele tem. Olha a preocupação que ele tem. Ah, irmão, vou chamar esse menino para minha obra. Ah, eu estou precisando do rei. E dá para ver que ele tem compromisso, que ele tem responsabilidade, que ele faz aquilo que manda, porque ele obedece, o pai dele não desobedece. Agora você imagine, irmão, se fosse para Deus escolher nós, por nós sermos submissos aos nossos pais. E aí? Nós éramos escolhidos? Não. Porque o que nós mais fez, Rodrigo, foi o quê? Foi não obedecer pai e mãe. Como é que vai obedecer a Deus? O que mais nós fizemos foi ser infiel com a esposa. Como é que você vai ser fiel a Deus, vai ser fiel na obra? Por isso que eu sou, irmão, um pastor bem caliçado para coordenar a casa de recuperação. Porque o que fala entra aqui, sai aqui. Eu preciso ver. Pastor, o senhor está igual ao Tomé? Não, essa questão é diferente. Jesus disse, conhece a árvore pelo? Qual é os frutos que você está dando? Você engana? Se você me engana, isso não é de... Não, irmão, isso aí não é de se espantar. Engana pai, engana mãe, engana esposa. Você mente. Isso não é de se enganar, já vem lá do berço. Engana pai, mas no colo, como o Rodrigo está falando. Agora, como é que você vai conhecer que a árvore ela está boa, a árvore ela está saudável, a árvore, tá entendendo? Você pode chegar junto lá, que o fruto lá é da hora, é quando ela está dando fruto bom. Assim é a nossa vida.
Tem gente, irmão, que nem aqui, numa casa de recuperação, consegue se consertar. Consegue se endireitar. Um líder espiritual, na obra de Deus, o cara mente, engana, usa droga, bebe, fuma. Pastor, mas faz tudo isso aí dentro? Não, aqui dentro não. Mas já tentam trazer para cá para dentro, mas quando eu descubro, tem que sair fora. Então assim, irmão, aqui nós estamos aprendendo princípios. E se nós não colocarmos esses princípios lá fora, nós não estamos aprendendo nada aqui dentro. Uma vez o interno chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou preparado para ir embora? Eu disse assim, você quer a resposta verdadeira? Quero. Eu só vou saber se você está preparado mesmo depois que você for embora. Ele disse, não, mas eu estou perguntando antes de eu ir. Eu disse assim, não, aqui dentro você é uma coisa, lá fora você é outra. Então, se você colocar o que você aprendeu aqui dentro, lá fora, aí pronto, aí já é uma resposta para você, que você, tudo que foi colocado aqui de bom para você, você está colocando em prática. E se você se perder lá fora, então os ensinamentos não valeu de nada. Eu dei essa resposta. Mas veja só, irmão, assim como Deus olha para Davi, irmão, tem pessoas à nossa volta olhando para nós. Olhando para nós. Por isso que tem pessoas que não acreditam em nós. Por quê, pastor? Porque o nosso caráter já é um caráter, irmão. Tem dois tipos de caráter, o caráter bom e o caráter ruim. E as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que não conhecem, já não acreditam mais em nós. Porque o nosso fruto é ruim. Mas eu quero destacar para vocês algo. Tem sempre alguém olhando para nós. Camila, Deus abençoe. Paz, tomei de volta aí no Estragam. Ô glória. Ela está dando um bom dia. A paz de Cristo. Né? Dá a paz aí para sua irmã aí, Leonardo. A galera aqui, ó. Tá bom? Pode acompanhar aí, ó, o mineiro aí, é mineiro esse cabo aí, ó. Mineiro, tá bom? Vamos estar aqui todo dia aqui nesse mesmo canal no Instagram, né? À noite eu vou estar fazendo live também no TikTok. Deus é bom. Glória a Deus. E assim vamos divulgar a palavra de Deus. Veja bem, vocês estão entendendo aí, irmão? E Davi era um jovem, cara. Davi era novo. Agora você imagine os irmãos tudo vestindo a farda, que eram soldados do rei, né? Do rei Saul, vestindo a farda e tal, os caras, tá entendendo? Imagina um conversando com o outro assim, poxa, eu vou pegar aquela gata, menino. É doido, hoje eu vou, tá entendendo? Ficar com fulano. Bicho marrudão, fortão, colocando as espadas, aquela coisa. E Davi se ajeitando, pegando as pedrinhas, o alfoz, para ir lá pro curral, lá onde tá cheio de cabra, poramicho, bosta de animal e desprezado. Mas olha a diferença de Davi e os irmãos. Davi estava lá com compromisso, com responsabilidade e adorando a Deus. Ele levava sua harpa. Davi era adorador e ninguém via isso, irmão. E Deus via. Irmão, Deus vê o mais íntimo do teu coração, irmão. Deus, Ele sabe cada passada que você dá, cada pensamento. Por isso que a Bíblia diz que Deus esquadrilha o nosso entendimento. Irmão, nada diante de Deus fica oculto. Nós devemos se preocupar com isso. Irmão, por que tem gente que me engana aqui e não permanece? Quando sai da casa, sai pior do que entrou. Porque está enganando ele mesmo, ele pensa que Deus não está vendo. Irmão, se Deus não for o dono dessa obra aqui, irmão, o pecado prevalece e aqui vira bagunça. Mas se Deus é o dono dessa obra, irmão, esses infelizes caem por terra. Porque ele vai enganar o diabo, não a casa de Deus. E tem um salmo, leia aí, ô Leonardo 2 aí, leia o Salmo 101, versículo 7. Estou dando uma introdução aqui, vou já começar nos tópicos aqui, que eles são bem curtinhos os tópicos. Salmo 101, versículo 7.
que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. É a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Juscelino. Por isso que eu acredito na palavra, eu prego a palavra, eu procuro viver a palavra, eu confio na palavra, eu acredito na palavra. Na tradução dessa Bíblia aqui vai dizer assim, ó. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Irmão, a pessoa que engana, a pessoa que mente, tá aí, ó. Por isso que eu tenho, irmão, uma preocupação, irmão. Por quê? Primeiro, João capítulo 8, versículo 44 fala que o pai da mentira é o diabo. Então, se eu estou mentindo, conscientemente eu estou entendendo que eu estou na igreja, estou orando, estou jejuando, estou subindo um monte, mas eu sou filho do diabo. Igual que a mulher samaritana, né? Igual a mulher samaritana, de noite está no monte, de dia está com o marido Não era assim? da outra, né? Que era o quinto marido e ainda não era o dela. Jesus que revelou, né? O irmão aqui que está passando isso aí. Então, irmão, ó, nós estamos com a oportunidade nessa casa de mudar de vida. Não é só estar aqui para tirar férias da rua, não. Não é só estar aqui para tirar férias das drogas, da bebida, da cachaça, não. Quem tiver com esse pensamento aqui, irmão, pode cair do cavalo. Tá entendendo? Cavalo. Pastor, como é que o senhor sabe que tem pessoas aqui estão buscando aprender, estão na frente de Deus? Quando está chovendo aqui, não coloca ninguém na laboterapia. Você jejua? Não. Você tem uma vida de oração aqui? Não. Você aqui aproveita a oportunidade das horas vagas para meditar na palavra de Deus? Não. Então como é que você está bem para ir embora? Se aqui você tem dificuldade de fazer isso, quanto mais lá na rua. Por isso que eu digo que ninguém me engana aqui, irmão. Pastor, quando é que eu sei que eu estou bem? Quando você tiver prazer. Está entendendo? De buscar a Deus voluntariamente, renunciar a tudo. Como Pedro diz, nós que largamos tudo, deixamos tudo para te seguir. Se é que nós temos dificuldade, imagine lá fora. É complicado. Muito complicado. Só que eu estou trazendo um exemplo do jovem Davi, irmão. Que Davi não precisou de nada. De nada. Ele mostrou para Deus que, Deus, eu não preciso para te adorar, para te servir. Eu não preciso estar do lado do rei, eu não preciso estar com as armaduras de soldado. Eu não preciso sentar na mesa. Independente disso tudo, eu sou teu adorador. Eu quero ser fiel ao meu pai, à minha mãe. E outra, e a Bíblia vai dizer lá em Efésios que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Aquele que honra pai e mãe. Tá entendendo? Pai e mãe. Que honra pai e mãe. Pastor, mas o senhor já, numa live que o senhor já falou, que o senhor já foi louco, que o senhor já fez muito sua mãe sofrer. Fiz. Mas eu tive a oportunidade também de fazer ela feliz. Fazer ela alegre. É tanto que a minha mãe, quando saía do hospital, que ela já estava já com câncer, a única casa que ela queria ir era para mim. Era para mim, não queria ir para casa de outro irmão, de outra irmã, não queria. Tio Leandro só queria ir lá para casa. Porque ela era bem cuidada, ela tinha carinho, ela tinha amor. Eu procurei dar tudo isso à minha mãe. Transformei sofrimento em alegria. Né? Tive o prazer de ser o pastor dela. A igreja que eu dirigia, ela era membro. Então, assim, muda o quadro. Muda o quadro. É promessa. Você quer ser abençoado? Abençoado, desonrando mãe, desonrando pai.
Nós temos que deixar o orgulho de mão. Você concorda comigo? Você concorda aí, ó? Puxa aí. Tá? Se eu tiver errado também, você pode me criticar também. Né? Aqui, tanto aqui tem espaço para você falar se eu estou certo ou estou errado. Mas é aquela coisa, toda crítica ela tem que ser construtiva. Dê uma crítica construtiva. Para que nós venhamos crescer junto. Amém, irmão? Entenda essa primeira parte. Vamos aqui para a segunda. Primeiro tópico. Davi tinha experiência com Deus. Ó, Davi tinha experiência com Deus. Onde é que nós vamos ver isso? No próprio capítulo 17, versículo 34 e versículo 35. O mineiro vai ler aí para nós. O mineiro agora foi abençoado com óculos, né? Agora ele está enxergando tudo. Glória a Deus. 34, 35, meu filho. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Olha aí. Amém, pastor? Amém. Olha o que Davi está falando para o rei. Davi está contando aí uma experiência. Porque o rei, quando Davi foi se apresentar, o rei disse assim, deixa eu ir lutar contra esse gigante. O rei disse para Davi, tu é moço, tu não tem experiência de guerra. Este gigante aí já nasceu no berço com a espada, lutando. E tu é moço. Tu não tem experiência de guerra. Aí Davi foi mostrar para ele o que ninguém sabia. Por isso que tem uma passagem que Jesus disse assim, entra no teu quarto, em secreto, conversa com Deus. Que secreto ele te ouvirá. Tem momento, irmão, que não precisa ninguém ver o que a gente está fazendo. Porque você fazendo ou não, tem uns olhos que vê tudo, que é os olhos de Deus. Agora tem que ver também como é que eu estou fazendo, qual é a intenção daquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque Caim foi apresentar uma oferta a Deus, mas a intenção do coração dele era outra, foi reprovado. Tem uma passagem na Bíblia que diz que levaram fogo estranho para o altar de Deus, foram queimados, foram mortos. Então, na Bíblia vai falar muito daquela questão, irmão, do coração sincero. E Davi agora está diante do rei com sinceridade e com verdade. Ele vai contar a experiência que ele teve no anonimato. A vitória que Deus deu para ele. Só que veja bem, irmão, nesse primeiro tópico, vamos ver aqui um ponto. O que a Bíblia fala sobre a experiência, porque Davi está falando de experiência aqui, sim ou não? Então eu quero ler para vocês aqui Romanos capítulo 5, versículo 4, que diz assim, ó. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação, esperança. Ou seja, a paciência traz o quê? Como é que diz aí na tradução da sua Bíblia? Como é que está escrito aí? É a esperança, e a esperança, a paciência é a esperança, e a esperança é a paciência. Amém. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação, a esperança, e essa esperança nos deixa decepcionar, nos deixa decepcionado, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo, que ele... Lê aí os dois versículos aí para mim, lê, que é diferente essa tradução aí. Qual? 4 e 5? Lê o 4 e 5.
E a paciência, a experiência. E a experiência, Pronto. a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pronto, que quando fala aqui nessa tradução, decepcionados, fala sobre a confusão. Deus não confunde ninguém. E a primeira parte que ele leu aí, a esperança traz o quê? Experiência, não é isso? E é o que Davi está contando aqui para o rei, da experiência que ele teve. Porque para o rei ele era um menino. Para o rei, irmão, ele não tinha condições. Poxa, o gigante com mais de 2 metros, o gigante bem equipado, só a voz do gigante estava metendo medo no exército de Saul. Aí lá vem aquele menino dizendo que queria lutar com o gigante. Muitas das vezes, irmão, as pessoas não sabem a experiência que nós temos em casa. Não sabem a experiência que nós temos, irmão, no casamento. Não sabem a experiência que nós temos, irmão, no convívio familiar. Muitas das vezes, irmão, as pessoas nos julgam, irmão, pela aparência, não dá nada pela gente. Irmão, Gideão, irmão, Juízes capítulo 6, os medianitas iam, irmão, lá pro seu povo. No tempo de colheita, quem ia colher, irmão, eram os medianitas. Gideão estava o quê? No lagar, irmão, descascando milho. Lagar se pisa uva. Só que o anjo chega e diz assim: homem valoroso. Eu disse: oh, valoroso? Como é que eu sou valoroso se a minha casa está passando por essa ruína, essa dificuldade? Como é que sou valoroso? Só que o anjo via nele, irmão, um homem com estratégia, um homem com experiência. Ele diz assim: eu estou precisando de um líder aqui, é você. Você sabia, irmão, que um de vocês aqui, irmão, tinha capacidade de ser um monitor nessa casa? O problema é a gente querer. O problema é querer. Irmão, quantos monitor, irmão, quer ser monitor só para se beneficiar? E não por amor à obra, e não por gratidão. Olha só onde é que o anjo foi encontrar um líder para poder derrotar os medianitas. No lagar, cara. Olha onde é que Deus foi, irmão, buscar um rei para reinar sobre o seu povo, irmão. Na casa de Jessé. E o pior ainda, o desprezado. Mais franzinho, né, batendo todo. Irmão, tem que arder, irmão, no coração da gente o desejo de ser útil para Deus. Irmão, o que eu faço aqui na casa não é outra coisa a não ser procurar ser grato a Deus pelo que Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer na minha vida. Porque eu não faço essa obra por dinheiro, porque eu não sou pago aqui. Ah, pastor, o senhor está mentindo. Você que tem acesso lá à sede, pergunta ao pastor Júnior, quanto é que a sede me paga aqui, paga eu e minha esposa? Ah, pastor, então o senhor é besta. Todo mundo que faz o voluntário é besta, é bobo, é otário. Esses nomes que a gente leva. Mas a gente tem uma recompensa. E a recompensa não vem do homem, vem de Deus. Oh, aleluia, Deus. Gratidão. O que vocês aqui, irmão, na casa poderiam fazer? Gratidão. Gratidão. Pelo que Deus faz por vocês aqui. Gratidão. Não é pelo que o pastor Juscelino, a igreja de encontro com Deus faz, não. É o que Deus faz por nós aqui. É gratidão, irmão. Que isso nós poderíamos também, irmão, com nossos pais, quem tem pai. Eu não tenho mais mãe. Você que é filho, que está ouvindo essa live, seja grato aos seus pais. Você, irmão, que é empregado, tem o patrão, seja grato ao seu patrão, que é de lá de onde vem o seu salário. É de lá que vem o pão. Você só não vai concordar com ele para pecar, para fazer errado, para enganar. Nós temos que aprender a ser grato, onde nós colocamos a planta dos nossos pés.
Só que a gente é assim, irmão. Eu digo que eu já fui. Eu luto para não ser mais. A gente chega nos cantos, irmão, como coitadinho. Só que a gente começa a ter oportunidade, a gente pina o nariz, cresce o cangote, fala mais alto do que o dono da casa, fala mais alto que o pastor, o coordenador, o pai, a mãe, o patrão. E depois a gente sai, tá igual o filho pródigo, com relógio, com óculos, com camisa de marca, só que essa camisa aqui é daí com Deus. De marca, de tênis, com 2, 3 mochilas, como saiu aqui hoje, não sai mais não. E quando der fé, bate na porta de novo aqui, igual coitadinho, sai daqui como um capeta e volta aqui como um lobo disfarçado em ovelha. Até quando? Até quando tu vai ser assim com seu pai, com sua mãe? Até quando você vai ser assim com as pessoas que te ajudam? Até quando, irmão? Eu estou pregando para... Vou usar essa expressão, 2 tipos de pessoas. Aqui para casa de recuperação e aí online para quem estiver aí ouvindo, assistindo. Tá entendendo? Mas essa palavra é mais para cá, para casa de recuperação. Você tá entendendo? Então muitas das vezes, por isso que é uma palavra muito forte, porque é como a gente diz lá no Ceará. Esse aí, mas menino, você sabe o que é um quenga de coco? Alguém sabe? Quenga de coco? Só os nordestinos que sabem o que é quenga de coco. No teu coco, você descasca o coco, certo? Aí não tem aquela... Você descascou o coco, ficou o quê? Como é que chama? Não, sem ser o que está dentro do coco. Você descasca o coco. Você fica com o que na mão? A casca, né? Não, a casca não. Você descascou o coco. É um nome, irmão. Tem um nome. Né? Pois é, aí o que a gente diz lá no Ceará? Meu, o mais besta pega uma quenga de coco, a gente chama de quenga, uma quenga de coco que vende como se fosse um relógio e as pessoas compram. É uma força de expressão que a gente dá para aquelas pessoas que é metida espertão, né? Que a gente diz, tá entendendo? Então assim, veja bem, Davi tinha experiência com Deus. Nós vimos aqui em Romanos capítulo 5, versículo 4, o que a Bíblia fala sobre experiência. A experiência, ela dá vitória, a experiência, ela dá estratégia, a experiência, irmão, ela faz a gente, cada luta, cada batalha, cada guerra, a gente tem atitude para vencer, tá bom? O que nós podemos aprender também aqui, irmão, nesse primeiro tópico? O que vem a ser experiência? É uma forma de conhecimento direto. Olha o que Davi diz para o rei. Deixa eu ir lutar contra este incircunciso, porque ele enfrentou quem? O Deus do exército dele. Ou seja, ele foi direto, porque ele já tinha experiência. Ele não brincou, irmão, com o inimigo, ele não brincou com o urso, ele não brincou com o leão. Na hora dele agir, ele foi direto, e ele foi direto aqui para Saul e disse: meu irmão, deixa eu ir lutar contra esse circunciso que está afrontando Deus. Ou seja, olha a preocupação de Davi, irmão. Irmão, se nós se preocupássemos com aquilo que foi dado responsabilidade de nós, para nós, tá entendendo? Olha o que Davi diz, olha o que Davi se preocupa com Deus. E a obra é de Deus. Eu tiro como exemplo para você José na casa de Potifar, que é a mulher que queria pegar o bichinho, queria levar ele para a cama, queria levar ele pecar. E o que ele disse para a mulher de Potifar? Alguém se lembra? Iria eu pecar contra o meu Senhor que me confiou a sua casa? E contra o meu Deus? Olha o que Davi está preocupado, irmão.
Davi está preocupado em honrar o senhor dele, que confiou ele como mordomo, vamos colocar hoje como monitor na casa. Olha só, irmão, o que Davi se preocupa, irmão? Vou eu desonrar o meu Deus, pecar contra o meu Deus? José, meu pastor. Oh, José, perdão. José. Vou eu pecar contra o meu Deus? Olha a preocupação de José, irmão. José, ele não foi poderar com a mulher. Ah, eu lavo a louça bem. Ah, eu faço uma boa comida. Ah, eu limpo o chão. Ah, o banheiro eu deixo impecável. Ah, tá vendo aqui, eu arrumo a cama. Tá vendo aqui, eu espano tudo. Não, José fez tudo isso. José não foi passar nada disso na cara da mulher. O que mais José se preocupou foi em honrar aquele que honrou ele na casa dele. Será que nós somos assim aqui, irmão? Será que você está preocupado em me honrar? Eu que estou te honrando. Estou te respeitando. Estou te dando esperança. Estou te dando oportunidade. Será que os meninos que estão na rua lá me honram lá? Será se vocês me honram aqui? Será se eu honro o pastor Júnior, eu, pastor Juscelino? Se vocês não conseguem me honrar, como é que vocês vão honrar Deus, irmão? Se eu não consigo honrar o pastor Júnior, como é que eu vou honrar Deus, irmão? Deus está vendo tudo isso, por isso que muitas das vezes nós não temos vitória. Porque se nós não conseguimos honrar aqueles que estão honrando a gente, como é que Deus vai honrar nós no meio do povo, desse povo, na terra dos viventes? Tem uma palavra que diz, se ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se no pouco eu estou me perdendo, como é que Deus vai me dar coisas grandes? Vocês estão entendendo? Estão mesmo? Você que está na live vai estar entendendo também? É, irmão. Irmão, tem que ter mudança em nossas atitudes. Aqui, irmão, é uma pré-eleção. Se nós não conseguirmos mudar aqui, nós não vamos mudar em casa. Nós não vamos mudar lá fora. Deus me faz me lembrar algo que Jesus disse para Pedro. Quando tu se converter, dá testemunho aos teus irmãos. O que ele quer dizer com isso? Se tu não conseguir dar testemunho aqui dentro, como é que tu vai dar testemunho lá fora? Irmão, você serve para vocês, irmão. Você serve para vocês. Tem gente, eu vou usar essa expressão, que já virou cara de pau. O cara peca, o cara engana, o cara mente. Vou trazer para cá, para casa aqui, que é para onde eu estou pregando. De manhã nós temos oração, o cara dobra o joelho normal, como se nada acontecido. Dia de quinta-feira tem um jejum, a pessoa abre o jejum como se nada tivesse acontecido. Todo dia à noite, depois da janta, tem a oração, a pessoa ora como se nada tivesse acontecido. E a pessoa está enganando, está mentindo, a pessoa está fazendo tudo errado. E ela é como se fosse normal. Meu Deus. E é porque todo dia tem ensinamento de segunda a sábado. Irmão, se eu consigo viver assim aqui, na obra de Deus, imagine lá fora. Imagine lá fora. Então, qual é a experiência que eu tenho com Deus? Vivendo uma vida dessa? Nenhuma, irmão. Sim ou não? Nós temos que ter experiência com Deus. Você acha que Deus ia chamar para ser rei um qualquer, irmão? Se um que estava como rei, irmão, desobedeceu a ele, não honrou a ele, não respeitou a ele, achou que poderia fazer tudo e se ferrou. Aí Deus disse, agora eu encontrei um segundo meu, não é segundo o que o povo quer. Isso nós temos que ter cuidado. Eu não quero um monitor aqui, irmão, para ser um monitor do jeito que o povo quer. Eu quero um monitor aqui para ser do jeito que a casa pede. Então vai ser diferente do povo.
O povo não pediu, irmão, Saul? Então Deus entregou. Tá aí, vocês querem Saul? Tá aí, Saul só o que mais fez foi aprontar. Agora, um homem segundo o coração de Deus é diferente. Um homem do lado da casa é diferente. Um homem que abraça o ministério é diferente. O homem que abraça a sua família é diferente. É diferente. Qual é as experiências que nós vamos contar, irmão? Graças a Deus que aqui não tem, né? Essa equipe que eu tenho não tem. Irmão, mas já peguei equipe aqui que as experiências que eles falam é só das drogas. É só das loucuras. Chega da noite, está perto de pessoas assim. Porque não fala experiência de Deus. Experiência com Deus. Porque não tem, irmão. Não tem. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo dizia assim: eu não vejo a hora de ir até vocês para trocar experiências. Vamos aqui para o segundo tópico. Davi não confiava nas suas forças. Davi não confiava nas suas forças. Quem pode ler aí 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45? O Rodrigo. Lê aí, Rodrigo, aí. Já está aberta a sua Bíblia? 1 Samuel? Samuel? É, já está aberta aí? Tá não? Então quem é que está com a Bíblia aberta aí? Lê aí, filho. Pois lê aí, versículo 45. 45? É. É por causa do horário, Rodrigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sabe o que Davi demonstra aqui, gente? Que ele não confiava nas suas próprias forças. Mas vamos lá, irmão. Vamos lá. Davi olha para o gigante. Em que Davi levava vantagem contra esse gigante, irmão? Vamos lá, irmão. Você está diante de um problema grande. Você olha e diz assim: de onde é que eu levo vantagem desse problema? A fé, né, pastor? O quê? A fé. A fé. Isso é te mostrar que muitos que andaram com Jesus Quem tem, né? não tiveram fé. Não, quem tem? Quem não tem? É. E o que é fé? O que é fé, mineiro? É acreditar naquilo que você não vê. Fé é confiar. Fé é acreditar. Por isso que eu incentivo aqui: leia a Bíblia, estude a Bíblia e procure viver a Bíblia. Porque tem uma passagem que Paulo vai dizer lá em Romanos: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quantas pessoas que ouviram falar de Jesus, irmão, e ali acreditaram e buscaram Jesus e tiveram a sua vitória. Agora olha só o que prevaleceu para Davi, a experiência que ele teve com Deus. Qual é a experiência que eu e você tem com Deus, irmão? E isso é muito importante lá na frente. Isso é muito importante, irmão, diante... Você sabia, irmão? Deixa eu contar um negócio aqui para vocês aqui. Deus colocou isso aqui no meu coração. Olha só. Não tem não. Joga aí uma tampa dessa caneta e joga aí para mim, por favor. Ó aqui, ó, presta atenção, já se ligaram aí já se ligaram. Olha só. Vamos fazer de conta, faz de conta, viu, gente? Ó, aqui, ó, é um pino. Aqui é um pino, ó. Ó o pino, ó. Olha o tamanho do gigante. Olha o tamanho do gigante. Que está amedrontando, irmão, um usuário. E muitas das vezes esse usuário conhece a Bíblia, vai para a igreja, sobe monte, ora e jejua. Mas olha o tamanho do gigante na vida dele que está afrontando ele. Agora sabe o que vai fazer prevalecer, irmão? Ele derrubar esse gigante? A experiência que ele tem com Deus. Porque qual é a experiência que Saul teve com Deus, irmão? Qual é a experiência, irmão, que os irmãos de Davi tinham com Deus? Nenhum, irmão. Nenhum.
Então a minha experiência, a tua experiência com Deus, irmão, vai prevalecer muito na hora que o gigante se levantar, as lutas se levantar, os problemas se levantar, irmão, vai prevalecer muito. Porque Paulo, uma certa vez, pedindo ajuda a Jesus, orou por 3 vezes, e Jesus disse assim: Paulo, eu não vou resolver teu problema. Por que, Jesus? Porque a tua fraqueza se aperfeiçoa no meu poder. Quando tu está fraco, é aí que tu está forte. Ele disse: aí é, Senhor. Já que é assim, eu quero estar sempre fraco para ter o teu poder na minha vida. Irmão, e Paulo, ele no final disse assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas quem é que deu força a ele? Jesus. Mas nas horas das fraquezas dele, a quem ele buscava? Jesus, irmão. Olha só. Olha o segredo da tua vitória. Está fraco? Busca Jesus. Está sendo perseguido? Busca Jesus. Está sendo caluniado? Busca Jesus. Está passando por tempestade? Busca Jesus. Está passando por luta? Busca Jesus. Está passando por qualquer coisa? Busca Jesus, irmão. Busca Deus. A gente ouve cada história, irmão. Nós que tem essa experiência, eu que tenho experiência como líder, irmão, escuta cada história que eu fico assim, de Jesus, não dá para acreditar nessas conversas, não. Nem boi dorme com uma conversa dessa, que é cada conversa, irmão. Misericórdia. Então, Davi não confiava nas suas forças, amém? Por isso que um dos motivos para nós jejuar, que a carne está forte, a carne está prevalecendo, a carne está falando mais alto. A Bíblia diz que Davi jejuava tanto que seus joelhos ficavam enfraquecidos. Então me chuva em Bragança Paulista. Está chovendo aí, tá? Aí onde você mora está chovendo? Aqui começou a chover. Ô, delícia. Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico e último. Davi tinha convicção. Coloca aí, Davi tinha convicção. Felipe, Deus abençoe, meu querido. Felipe está lá em Montes Claros. Deus abençoe vocês, pastor Filipão, todos aí, irmão. Ministério Encontro com Deus. Glória a Deus. Davi tinha convicção. Ô, glória, o Leonardo hoje vai fritar batata. Ô, glória, que a chuva dessa com sol, mas tá abrindo o sol, mano. Puxei lá em Piracaia lá, o Piracaia lá não tá chovendo não. Vamos lá. Davi tinha convicção. O que é convicção na Bíblia? Coloca aí. O que é o primeiro ponto. O que é convicção na Bíblia? O que é convicção? Pode colocar assim também segundo a Bíblia. Eu vou falar sobre 3 coisas aqui desse primeiro ponto. O que é convicção segundo a Bíblia? Primeiro, pensar. Você pode colocar aí. Quem tem convicção pensa. Não age de qualquer jeito. Não age de qualquer forma. Não toma atitudes precipitadas. Ou seja, pensar tem sua origem no latim. É o quê? Avaliar o peso. Ó, avaliar o peso. Imagine o que Davi pensa. Davi pensa o seguinte: eu não tenho condições de ir contra esse gigante. Humanamente eu não tenho condições. Mas ele está enfrentando o exército do Deus vivo. E é um incircunciso. Não vou deixar ele prevalecer, irmão, não vou deixar o inimigo prevalecer contra a obra de Deus. Olha só, irmão. Chegou a hora de nós agora meditar. Chegou a hora agora de nós pensar. Chegou a hora de nós avaliar. Irmão, nós não temos capacidade para nada, nós não podemos nada. Mas o Deus que nós servimos pode nos dar força, pode nos dar sabedoria, pode nos dar inteligência,
Não, ó, imagine só aqui, deixa eu trazer algo para você, deixa eu espetar algo para você, aonde você for, onde você estiver, você ser um canal de bênção. José chega no Egito como escravo, sim ou não? E o que ele se torna lá? Governador. E é lá, irmão, que Deus abençoa ele. Uma esposa, 2 filhos. Olha aí. Daniel, irmão, jovem, chega na Babilônia. Ele chega como? Escravo. Lá na Babilônia, irmão, ele se torna uma pessoa importante. Na Babilônia ele casa. Você imagina aí, irmão? Você imagina aí, irmão, o que Deus faz com Abraão e Sara? Nós vamos ver na Bíblia, irmão, vários casos, irmãos, de pessoas que não podem, não conseguem, e Deus faz por acreditar. Uma coisa que Deus quer de nós, irmão, é que nós venhamos confiar nele, acreditar nele. Ó, eu vou te dar um exemplo aqui, rapidinho, já começou a chover, não vou parar agora, mas já estou parando, que é o último tópico. Vou te dar um exemplo aqui, de um rapaz que passou aqui, nessa época aqui, era 9 meses na casa. 9 meses, não era 6 meses não, era 9 meses. Mas sempre o trabalho aqui foi dizer o seguinte, não é obrigado ficar, entendeu? É voluntário. 2 semanas, então ele quiser ir embora, ninguém obriga. Mas a gente colocava, ó, irmão, é 9 meses o tratamento aqui. Né? 9 meses. Aí veja bem. Aí esse irmão passou 9 meses aqui, foi uma benção, irmão. Foi uma benção. É o Denis, que hoje é obreiro lá na sede. O Denis. O Denis foi uma benção aqui como interno, passou 9 meses. Saiu daqui, foi para a sede. Ficou na sede, se tornou obreiro. As viagens missionárias que o pastor Júnior faz, levava ele. Que o pastor leva aqueles que estão na obra com ele. E lá em Minas Gerais ele encontra uma jovem que hoje é a esposa dele. Hoje ele é casado, tem um bom carro, é um profissional, tem uma casa boa para morar, vive bem. Fora outros que passaram por aqui também, que hoje é pastor, voltou uma vida sem droga, assim. Irmão, quando a gente quer, a gente consegue. Só que nós estamos hoje aqui, irmão, para avaliar, para pensar. O que eu vou fazer? Você acredita que tem gente que sai daqui, irmão, passa um tempo que sai daqui e volta para a rua direto. Não passa nem em casa. O que uma pessoa dessa aprendeu aqui dentro, irmão? O que ela aprendeu, irmão? Ela sai daqui, vai direto beber, vai direto fumar, vai direto usar droga, tá entendendo? E o pior de tudo, que é falando mal da casa, falando mal do coordenador, falando mal de tudo. Eu concordo, se o coordenador não presta, eu concordo. Procura outro canto melhor. Se a casa não presta, eu concordo, procura outra casa melhor. Mas é um pretexto para falar mal, para voltar para as drogas, para voltar para a rua. Aí eu não concordo. Então temos que avaliar, irmão. Assim como Davi avaliou o gigante. Eu não posso, mas o Deus que eu sirvo pode. Usa eu, Deus. Usa eu. Vamos lá, o segundo. Agir. Primeiro é o pensar, o segundo é agir. Agir é fazer alguma coisa. Precisamos agir, irmão. Precisamos fazer alguma coisa. Por isso que uma casa dessa, irmão, precisa de um coordenador ativo, precisa de um monitor ativo, porque se não tiver, tem pessoas aqui que passam o dia sem fazer nada. E uma pessoa dessa é doente.
E ela age quando ela vai para a rua, ela age quando ela vai para casa, ela vai agir movido pelo pecado, movido pela biqueira, movido pelo bar, movido pela Souza Cruz. Não, tira esse nome Souza Cruz. Né? Tabaco. Como tá aí ao vivo aí, vai dar propaganda, né? Você tá entendendo? É porque eu sou do tempo dessa marca aí. Antigona. E muitas das vezes não somos, irmão, ágil para as coisas de Deus. É isso que eu quero falar. Só que assim como Davi era ágil, servindo ao pai, cuidando das ovelhas, ele foi ágil também na obra de Deus, irmão. Agora vocês imaginam que eu estou com cinco alunos aqui. Agora você imagina esses 5 alunos, irmão, dando lugar para Deus. O diabo não tem mais poder sobre a vida deles. Eles entregando a obra dele, entregando a vida deles para a obra de Deus. Você imagina aí. Irmão, só Paulo fez um estrago, irmão, na obra de Deus. Só Paulo fez um estrago na obra de Deus. Imagina saindo 5 aqui, irmão, decidido viver para Deus. Mas para você sair daqui decidindo para viver para Deus, você já tem que começar aqui, igual Jesus diz. Quando tu se converter, dá testemunho, tu tá primeiro, teus irmãos, quem está próximo de tu, para depois você começar a fazer a sua sombra curar. Pedro, por onde andava, ele o quê? A sombra dele fazia o quê? Curava. Mas primeiro teve que o quê? Dar testemunho entre os irmãos. Como é que os outros vão ser beneficiados se os que estão próximos não é? Então precisamos agora, Miqueias, começar a agir. Só que esse agir não é para pecar, esse agir é para nós fazermos alguma coisa para Deus, irmão. Ó, tem gente que diz assim, eu não vou fazer nada aqui não, fazer para o pastor Jusilã. Aí o pastor Jusilã acorda, desde 5 horas da manhã está acordado, não tem hora para dormir, que muitas das vezes encerra tudo 10 horas aqui, eu vou para a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Acordo de manhã, estou intercedendo, jejum, não só por mim, jejum por todos aqui. Faça comida, faço isso, faço aquilo, vou buscar isso, vou buscar aquilo, vou deixar, tá entendendo? Adoeceu, tem que ir no hospital, tem que ir lá. Aí, para fazer alguma coisa aqui, não vou fazer para o pastor de Silânia, ele está pensando o quê? É, irmão. Tá entendendo? Aí como é que o infeliz desse vai sair daqui abençoado, cheio de Deus? Ele está saindo cheio do capeta. Que o líder, irmão, que largou uma vida secular para pegar pessoas que ele nem conhece, para cuidar, irmão. Arrisca a sua vida, irmão, no corre. Só que eles com a atitude deles estão perdendo, não estão perdendo nada, irmão. É a mesma coisa se eu fosse assim, Leonardo, com o pastor Júnior. Você é doido, vou fazer isso aqui? Não, irmão, quem está aqui é eu. Ele é que se lasque. Essa palavra é uma palavra nordestina, cearense, é normal, viu? Né? Então assim, mas tem muito nordestino me assistindo também, entende isso aí. Aí veja bem, irmão, não, irmão, não é assim não. O pastor Júnior não está aqui, mas ele me confiou essa casa. Ele me confiou essa obra, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que honrar aquele que me confiou. Quem eu era, irmão? Quem eu era? Irmão, muitas das vezes eu saio daqui, irmão, eu deixo na mão de alguém a chave da casa. Muitas das vezes eu saio daqui, irmão, minha esposa vai resolver uma coisa, vai resolver, minha filha fica aqui no quarto dormindo, e a casa aqui toda aberta, irmão. Olha aí, irmão. Agora o que nós era para fazer? Fazer igual José. Tudo aqui me está vedado. Eu quero honrar o meu pastor que me confiou, irmão, me confia.
Teve um interno aqui que eu tentei ajudar ele, dar oportunidade para ele. Eu liberei um dormitório só para ele. Liberei um celular com WhatsApp, com tudo para ele. Só porque eu fui cobrar dele de uma luz que ele deixa aceso, ele achou ruim. Falei de boa a primeira, a segunda, a terceira vez eu cobrei. E ele achou ruim, que ele disse que não está aqui para ser cobrado por ninguém. Eu disse, então não dá para você auxiliar ninguém. Ele disse, então não dá mesmo não. Que eu não nasci para ser cobrado. Eu disse assim, então o que você está fazendo aqui? Não procura casa de recuperação. Aliás, não procure ninguém. Está vendo como é as pessoas? É muito complicado. Agora, uma pessoa que é grato, ela pensa, ela age, e o terceiro e o último desse terceiro tópico, ela deseja. Pode colocar aí no terceiro aí, deseja. É um estado mental que define como a vontade de ter ou alcançar algo. Ela deseja alcançar algo. Só que ela deseja alcançar algo na submissão, fazendo a vontade daquele que orienta. Muitas das vezes nós queremos alcançar nossas metas do nosso jeito. Do nosso jeito. Irmão, eu já tive várias maneiras de agir segundo a minha vontade, só me dei mal. Até uma vez eu saí de casa, irmão, que eu não aguentava mais minha mãe que ficava no meu pé. Mas eu que estava errado. Só que eu não reconhecia. Aí fui para o Rio de Janeiro. Lá vou me dar bem. Os pessoal que vão para lá se dar bem. Era essa mente nordestina que nós tínhamos. Meu Deus, quando eu cheguei lá, eu foi para os morros do Rio de Janeiro usar droga. Andar com os bandidos. Aí lá eu tinha que obedecer os cabeças. Lá eu não podia vacilar. E na casa de mamãe eu batia de frente com mãe. Acordava a hora que eu queria. Lá nas casas dos outros eu era o último a dormir, o primeiro a acordar. Uma pilha de louça eu tinha que lavar. Limpar a bunda de menino. E na casa de mamãe não fazia nada disso. Hein? Lá no Rio de Janeiro, lá, me levaram, ia me levar para pedra com uma macaquinha, que é uma metralhadora desse tamanho, ia me deixar igual uma tábua de pirulito. Só que chegou uma mulher lá que me conhecia lá, tá entendendo? E foi a minha salvação, Deus usou ela. O outro estava com a espada desse tamanho, que ia rolar meu pescoço. Irmão, vida louca. É a vida que a gente escolhe. E na casa de mamãe, roupa passada, comidinha feita, camazinha só pra mim, tudo arrumadinho. Mas a gente é igual o ditado que tem tudo e dá valor nada. É como eu digo pros meninos aqui, ó, tá frio, tá chovendo, era pra estar uma hora dessa em casa, quem tem esposa com a costelinha. Aí tá aqui no dormitório, só peito, ronco, tá entendendo? Poder estar em casa. Estou em casa, eu estou errado, eu estou falando alguma besteira? Eu fiz isso na minha vida, eu perdi muita coisa boa. Eu conscientizo eles aqui, irmão, era para estar em casa. Uma dessas você está no seu trabalho. A quem tem filho esperando o filho. O filho diz, mamãe, o papai está chegando. A hora do papai chegar e está na porta esperando. Papai chegou. Calabachubi, cadaraba. Dói, irmão, mas é a realidade. É só um cutucãozinho que às vezes eu dou, sabe? Para despertar. Aleluia. Aí sai daqui e vai usar droga de novo. Vou feliz. Não aprendeu nada. Vamos concluir essa mensagem. Mas tá bom. Amém? Graças a Deus. Oh, Jesus. Conclusão. O que eu aprendo com essa lição? Que o meu maior desafio não é um gigante. O meu maior desafio é confiar no Deus que derruba os gigantes da minha vida. Esse é o maior desafio. Amém? Glória a Deus.
Obrigado por você que participa da live. Amanhã estamos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Não deixa de curtir, comentar, tá bom? Participar. Deus abençoe sua vida. Logo mais à noite estarei também abrindo uma live mais pelo TikTok. Se você quiser aí acompanhar, você é o nosso convidado, tá bom? Ore por nós. Precisamos muito da oração de vocês. Precisamos muito da ajuda de vocês, tá bom? Eu quero pedir um dos meninos aqui que faça essa oração. Alguém quer fazer essa oração? O Miquel quer fazer? Então você vai estar ao vivo. Miquel aqui. O Miquel vai fazer a oração. Obrigado, Deus. Te damos graça e te louvamos, Pai, por essa oportunidade, papai. Verdade, Pai. Abençoa, Pai. Glória a Deus. Verdade, Deus. Abençoa cada ouvinte, cada seguidor, cada família, cada irmão aqui. Abençoa, Pai, a liderança, Pai, dessa obra, papai. Abençoa o pastor Juscelino e sua família, em nome de Jesus. Amém. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus.